dar então início ao nosso estudo e hoje nós falaremos sobre inerrância bíblica. E é um desafio, né? Eu estava comentando com o Luiz, que vai dar a próxima aula de infalibilidade. É um desafio muito grande eu dar inerrância sem entrar na aula dele, né? Do nada começar a dar as duas aulas aqui. Porque os termos, eles estão juntos, eles não podem ser separados quando nós falamos do fato de que a Bíblia ela não contém erros. Quando falamos da verdade das Escrituras, são dois termos que não podem ser separados. Então hoje eu falarei um pouco aqui sobre a definição de inerrância e infalibilidade, depois entraremos propriamente na inerrância, e na próxima aula o Luiz trará o restante da aula, o restante dessa matéria, falando sobre a infalibilidade das Escrituras. Então, o primeiro ponto, irmãos, é nós entendermos e definirmos o que é inerrância e infalibilidade, para que possamos, então, entrar em cada um desses dois pontos, em cada uma dessas duas doutrinas e estudá-las. Primeira coisa que é importante é vocês entenderem o que significa inerrância e o que significa infalibilidade. São a mesma coisa? São duas coisas diferentes? E é isso que nós precisamos definir. Depois, nós falaremos sobre a inerrância da Escritura, a definição formal de inerrância das Escrituras, e logo após nós explicarmos cada um dos pontos dessa definição, nós começaremos a, então, provar, mostrar que as passagens das Escrituras que parecem ter erros, elas na verdade não contêm erros. Então, primeiro, uma definição de infalibilidade e inerrância. E essa definição é muito importante, irmãos. Por quê? Porque ao pegarmos diferentes teologias sistemáticas, muitas vezes nós podemos ver diferentes definições de infalibilidade e inerrância. É importante nós trazermos a definição que é mais coerente com o ensino da Reforma Protestante e com aquilo que os reformados hoje afirmam. E a primeira definição que eu gostaria de trazer de infalibilidade e inerrância é a definição que os modernos começaram a utilizar. E qual que é essa definição? É a definição de que infalibilidade significa que a Bíblia é confiável em matéria de fé e salvação, e de que inerrância afirma que a Bíblia é isenta de erros em tudo o que afirma, inclusive em histórias e fatos. Então, a definição que os modernos têm utilizado hoje, e é uma definição errônea ao meu ver, é a definição de que infalibilidade significa que a Bíblia não tem erros em matéria de fé e prática, matéria de fé e salvação, naquilo que diz respeito à fé. E que inerrância significa que a Bíblia não contém erros em nada que ela diz. Aquilo que não diz respeito à fé, aquilo que não diz respeito à vida cristã, a Bíblia não contém erros. Isso seria inerrância para os modernos. E qual que é o problema de nós seguirmos esta linha de pensamento? É que nós começamos a separar a infalibilidade e a inerrância como se aquele que acredita em um não precisasse necessariamente acreditar no outro. E esse é o grande problema dessa definição moderna de infalibilidade e inerrância. Porque as pessoas que definem dessa forma, e aí nós entramos os neo-ortodoxos, nós entramos naqueles mais liberais, nós já tivemos uma aula sobre ele, acredito que teremos uma outra aula sobre essas questões mais modernas. Então, só para vocês não ficarem meio perdidos, foram pessoas ali nos séculos XIX, XX, na verdade mais no século XX, que começaram a trazer para dentro do cristianismo uma visão de mundo muito influenciada pela ciência moderna. Eles começaram a tentar interpretar a Bíblia de acordo com a ciência. E dessa forma muitos deles negaram tudo aquilo que era místico, tudo aquilo que não podia ser provado pela ciência. Então foram pessoas pessoas que trouxeram um mal enorme para o cristianismo. E estes foram os liberais, os teólogos liberais. Então vocês vão ver pessoas afirmando, por exemplo, na teologia liberal, que a Bíblia ela tem erros.
Vocês vão ver pessoas afirmando dentro dessa teologia que, na verdade, Jesus não é que ele ressuscitou. É que, na verdade, ele ressuscitou no coração dos discípulos. Não é que ele ficou 40 dias sem comer nada no deserto. É que ali, na verdade, é uma linguagem simbólica. Não é que o mundo foi criado em 7 dias, em 6 dias literais. É que ali, na verdade, é uma linguagem simbólica que a gente precisa entender, e a linguagem simbólica era utilizada, e tem muito mito nas Escrituras. Então, as pessoas que geralmente definem infalibilidade e inerrância dessa forma, elas também tendem a acreditar desta forma. Tendem a dizer, não, eu acredito que a Bíblia é infalível, que naquilo que diz respeito à fé cristã, a Bíblia com toda certeza não tem erros. Mas eu não acredito que a Bíblia seja inerrante. Ou seja, as outras questões, naquilo que a Bíblia tenta acertar de história, de geografia, de ciência, aí não, aí eu não consigo acreditar na Bíblia. Então essa primeira definição, irmãos, é uma definição que nós precisamos descartar de nossas mentes. Embora ela seja usada por muitos teólogos mais modernos, e até alguns bons teólogos usam ela, é uma definição que nós precisamos descartar, porque é uma definição falha. É uma definição que não condiz com aquilo que de fato a igreja sempre acreditou. Por que não condiz? Porque antigamente a palavra inerrância não era usada somente a palavra infalibilidade. E quando os cristãos diziam que a Bíblia é infalível, eles queriam dizer que a Bíblia não tem erros e que a Bíblia não pode errar. E dessa forma, então, acreditar que a Bíblia tem erros em algumas questões, em outras ela não pode errar, é contradizer o claro ensino da igreja, o claro ensino cristão, de que a Bíblia não tem erros em nada. Se a Bíblia é a palavra de Deus e nós aprendemos aqui sobre a inspiração das Escrituras, se Deus é o autor das Escrituras, ela não pode ter erros em nada. Ela não pode ter erros em questões mais científicas. Ela não pode ter erros em questões históricas. Ela não pode ter erros em relatos. Ela não pode ter erros em nada. E dessa forma, então, nós ficaremos com a definição mais clássica, reformada clássica. E que é, inclusive, a definição que foi utilizada pelas pessoas que se reuniram, em Chicago para, basicamente, dar uma palavra final do cristianismo contra as ideias liberais e as ideias que negavam a verdade das Escrituras. E qual definição é essa? Primeiro, inerrância significa que a Bíblia não tem erros. Quando abrimos a Bíblia, não existe erros nas Escrituras. Segundo, infalibilidade. A Bíblia não pode errar. Não pode errar. E essa definição reformada clássica, que é mantida em Chicago, essa definição é mantida por quê? Porque, de fato, os liberais estão errados em afirmar que a Escritura pode errar em alguns pontos e ela não erra em outros. Pelo contrário, o cristianismo sempre acreditou que, como a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém erros, ela não pode errar. Então, esse é o primeiro ponto para entrarmos propriamente na inerrância hoje e na infalibilidade no próximo domingo. Inerrância, a Bíblia não tem erros. Infalibilidade, a Bíblia não pode errar. E existe uma ilustração que inclusive já foi utilizada pelo Vinícius, que é uma ilustração muito boa para nós entendermos a inerrância e a infalibilidade. Que inclusive o pessoal da classe de novos membros viu essa ilustração no último estudo deles. E qual ilustração que é essa? Imagine que vocês todos vão fazer uma prova. O presbitério fala, olha, quer saber, a gente deu aqui teologia sistemática, vai aplicar a prova para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo vai fazer a prova. E aí, vamos supor que os seminaristas acertaram tudo, que é o que a gente espera numa prova. Se o presbitério dá uma prova para a igreja, os seminaristas eles têm que acertar tudo, não podem errar. E aí os seminaristas acertam 100%.
Isso significa, irmãos, que eles foram inerrantes, não contém erros na prova deles. Todavia, os seminaristas podiam errar. Eles podiam, do nada, o que é eleição? E aí ele vai lá e marca outra coisa diferente. Ele poderia errar. O fato de ele não ter errado nessa prova não significa que ele não poderia ter errado nessa prova. Ele poderia ter errado nessa prova. E isso é infalibilidade. Diz respeito à possibilidade, a uma qualidade da pessoa. Existe uma qualidade nas Escrituras de que ela não pode errar de forma nenhuma. E isso é infalibilidade. E inerrância, a Bíblia não erra. É o fato. É, na verdade, o produto que essa qualidade gera. Então, gravem bem essa ilustração, para que vocês possam saber o que é inerrância e infalibilidade. Se do nada o presbitério decidir dar uma prova, com toda certeza essa questão cairá. Então, irmãos, para nós agora entrarmos no que de fato é inerrância, depois de entendermos o que é inerrância e infalibilidade. O que significa inerrância? A doutrina da inerrância, a doutrina que afirma que a Bíblia, em seus autógrafos, não contém erros em nada. Isso é inerrância. A Bíblia, em seus autógrafos, não contém erros em nada. Então, o primeiro ponto, irmãos, é nós entendermos o que são autógrafos, para nós entendermos o que é a inerrância. E os autógrafos nada mais são do que os escritos originais das Escrituras. Quando nós falamos do autógrafo, nós estamos falando exatamente daquela carta que Paulo escreveu, aquela que tem ali a tinta do próprio apóstolo Paulo. Nós estamos falando do conteúdo que os próprios escritores da Bíblia escreveram. Esses são os autógrafos. E nós não temos mais eles hoje. O que nós temos hoje são as cópias desses autógrafos. Os autógrafos todos, sem exceção, se perderam. As cartas originais de Paulo se perderam. As cartas originais de Pedro, de João, de Lucas, todas essas se perderam. Os escritos originais do Antigo Testamento, todos estes se perderam. O que nós temos hoje são cópias. E é importante nós falarmos que a inerrância ela se aplica primeiramente de forma, de fato, completa em seus autógrafos. Por quê? Porque no processo de copiar as Escrituras, os copistas, eles podem simplesmente colocar uma letra diferente sem querer. Isso é normal, irmãos. É normal que quando nós vamos ali pegar o caderno de uma pessoa e passar a limpo, uma matéria, por exemplo, da faculdade, a gente erre no processo de pegar ali, a pessoa escreveu toda uma matéria, você vai passar para o seu caderno, você errou sem querer. No computador, por exemplo, você foi lá e colocou um dígito errado. Era para você colocar, era para você colocar Q, você colocou W sem querer. Isso é normal, irmãos. É normal que no processo de cópia, possam existir erros na hora de os copistas escreverem. Mas isso significa então, David, que você está querendo afirmar é que tudo que nós temos hoje contém erros, está errado? Não é isso que eu estou querendo afirmar. Mas nós precisamos ter em mente, primeiro, que quando nós falamos de inerrância, de livre de erros, nós estamos falando dos escritos originais, os chamados autógrafos. Como então nós iremos nos relacionar com as cópias, se tudo que nós temos hoje são cópias? Os reformadores, primeiramente, eles acreditavam que no que diz respeito às cópias, nos idiomas originais, ou seja, as cópias do Novo Testamento em grego, as cópias do Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, nós poderíamos e conseguiríamos, através das cópias, chegar no resultado original dos apóstolos, dos seus escritores. E isso, de fato, é possível, irmãos, é possível.
Quando se tem um grande número de cópias, nós conseguimos, através da análise dessas cópias, chegar no resultado original. E isso é feito com vários textos. Muitos textos antigos nós não temos mais os seus originais. Mas como nós temos certeza de que foi exatamente esse texto que nós temos hoje, aquilo que Platão escreveu na sua época, por exemplo, aquilo que Homero escreveu na sua época, por exemplo, como nós podemos ter tanta certeza? Porque ao reunirmos as cópias, nós conseguimos, através de uma análise acurada, chegar naquilo que eles de fato escreveram. Então isso é muito importante. É importante nós entendermos que os reformadores assim acreditavam. Os reformadores, todas as vezes que eles pegavam uma série de manuscritos em grego, da Epístola aos Romanos, por exemplo, através da comparação e do estudo minucioso, eles conseguiam achar as variantes, então dizer, olha, essa variante aqui na verdade foi um erro do copista. Por quê? Porque esses outros três manuscritos não têm essa variante. E assim eles começavam a analisar. E assim eles pegavam bons manuscritos, olha, esse manuscrito ele foi preservado pela igreja. A igreja quis preservar mais esse manuscrito. Isso significa então que a igreja tinha mais apreço por esse manuscrito, ou seja, a igreja acreditava que esse manuscrito ele foi copiado de forma mais correta. Então vamos dar preferência para esse manuscrito aqui. Vamos analisar os outros manuscritos e a gente vai tentar chegar aqui num denominador comum. E os reformadores faziam dessa forma. Que é muito semelhante ao trabalho de crítica textual que os estudiosos fazem hoje. Todas as vezes que eles pegam escritos muito antigos, eles pegam não só um, eles pegam mais de um, eles pegam ali 3, 4, quantos eles tiverem à sua disposição e analisam para conseguirem chegar no resultado original, que é o que nós chamamos de autógrafo. E a grande verdade, irmãos, é que os reformadores acreditavam dessa forma e nós hoje também acreditamos dessa forma. E hoje nós temos algo a mais do que os reformadores, porque hoje nós contamos com muito mais manuscritos do que os reformadores tinham naquela época. E nós temos manuscritos melhores do que os manuscritos que os reformadores tinham naquela época. A arqueologia conseguiu achar manuscritos antigos, do século IV, por exemplo. Conseguiu achar fragmentos do século III. E eles então, ao analisarem todos esses manuscritos, em diferentes localidades, eles conseguem então chegar a um resultado muito mais preciso do que o resultado dos reformadores. Então nós nos relacionamos, irmãos, com os textos que nós temos hoje dessa forma. Nós pegamos vários, analisamos e chegamos naquele resultado original do apóstolo Paulo. Isso é possível, David? É claramente possível. Se com as obras mais antigas dos gregos, que nós temos dezenas, dificilmente chega a centenas, os estudiosos, eles já dizem que eles conseguem chegar no resultado de 99%, imagine as escrituras que nós temos milhares de cópias. Milhares. Se quanto mais cópias nós temos, mais preciso é o trabalho de análise para se chegar no original, e hoje eles conseguem com dezenas chegar a um trabalho muito bom, imaginem com milhares. Só do Novo Testamento são mais de 4.000 cópias que as pessoas têm. E elas pegam todas essas cópias e analisam, e elas conseguem então chegar a um resultado preciso, com 99,9999% de precisão. E esses 0,0001% são irrelevantes, são questões de pontuação, uma pontuação ou outra, um acento ou outro. E o acento ele não vai influenciar no resultado final. Naquela época o acento no grego ele funcionava mais para você saber como pronunciar do que para você saber de fato qual palavra que era. O acento era muito mais para a pronúncia, de saber se era uma sílaba mais longa, se era uma sílaba curta. Dessa forma, irmãos, nós temos de fato com as cópias um resultado preciso.
um resultado que chega de fato ao que os apóstolos escreveram, ao que os escritores bíblicos escreveram. E é por isso que a Reforma Protestante dizia que as cópias dos idiomas originais são também infalíveis e inerrantes. A Reforma Protestante acreditava nisso. Não só os autógrafos, não só aquilo que Paulo escreveu, mas nós conseguimos chegar num resultado tão preciso com as cópias, que as cópias nos idiomas originais, elas também são infalíveis e inerrantes. Mas é importante nós pontuarmos uma coisa: por que nós estamos falando de autógrafo e de cópia? Porque se nós pegarmos uma cópia que não respeita aquilo que os apóstolos disseram, nós não podemos ter aquilo como infalível e inerrante. Não podemos ter. E é por isso, irmãos, que nós falamos dos autógrafos. Por isso que nós falamos exatamente daquilo que Paulo escreveu. Porque tudo aquilo que não respeita, por mais que esteja no mesmo idioma, por mais que diga que foi de fato o apóstolo Paulo quem escreveu isso, se não respeita a carta original, por mais que esteja no mesmo grego de Paulo, nós não podemos ter isso como de fato fonte de plena verdade. Isso aqui é muito importante, muito importante. Porque hoje o que não faltam são alguns manuscritos, por exemplo, em grego, e vocês vão ver muito isso, alguns, principalmente as pessoas de linha mais louca aí, que acreditam em livro de Enoque, que acreditam em um monte de conto da carochinha, eles vão dizer: não, mas olha aqui, em tal manuscrito diz tal coisa diferente, em tal manuscrito não diz trindade, em tal manuscrito não tem ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus, capítulo de número 28. Mas, irmãos, é esse o ponto. Esse manuscrito falha nessa questão. O que importa para nós é aquilo que Mateus escreveu, e o que Mateus escreveu através dos estudos, nós podemos ter certeza de que ele colocou ali, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante. E nós podemos então crer que aquilo que nós temos em nossas mãos nos idiomas originais é de fato a palavra de Deus, porque é fruto de uma longa análise. Podemos crer. Compreender essas coisas é importante para que vocês também possam se defender contra aqueles que dizem: mas você não tem mais o escrito original de Paulo. E a nossa resposta é: mas nós temos tantos escritos, nós temos tantas cópias, que nós temos absoluta certeza de que o resultado do estudo dessas cópias é aquilo que Paulo escreveu. E assim nós conseguimos nos defender das pessoas mais céticas. Então é importante isso. Primeiro, a Bíblia em seus autógrafos não contém erros. E o que nós temos hoje, resultado de fruto de estudos, primeiramente nos idiomas originais, tá? Quando você pega uma Bíblia em grego, quando você pega uma Bíblia em hebraico, o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento em grego, você pode ter certeza que o resultado ali é exatamente aquilo que os apóstolos e que os profetas escreveram. Agora, não é somente a Bíblia em seus autógrafos, mas a Bíblia em seus autógrafos não contém erros. O que significa então que a Bíblia não contém erros? O que significa dizer isso? Significa dizer que em tudo que nós encontrarmos nas Escrituras, nós só encontraremos verdade. Nós não encontraremos erros ali. Não é como se nós do nada encontrássemos na Escritura: olha, tem um erro aqui, o cara falou isso, mas não é bem assim. Não. Tudo que nós encontrarmos na Escritura é de fato aquilo que a Escritura disse. Se a Escritura diz que A mais B é igual a C, e aqui obviamente só dando um exemplo, né, vai ser. Tudo aquilo que a Bíblia se compromete a trazer para nós não tem erros. Não tem erros. Primeiro, em matéria de fé e prática, não existem erros. A Bíblia, e isso é muito importante, nós podemos tirar a verdade da Bíblia de duas formas.
lendo aquilo que está de fato, de forma escancarada ali, aquilo que é declarado explicitamente nas Escrituras, nós conseguimos tirar a verdade. Então, por exemplo, quando a Escritura diz que a todos quanto Deus chamou, a estes também justificou, e a esses também santificou, a esses também glorificou, isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade. Se a Escritura diz que somos salvos pela fé, isso é uma verdade. Somos justificados por graça mediante a fé, isso é uma verdade. Se a Escritura diz que Deus é criador de tudo que existe, isso é uma verdade. Primeiramente, em questão de fé e prática, a Bíblia não contém erros. E isso daqui é muito importante. Agora, existe uma outra forma de chegarmos às verdades das Escrituras, que é aquilo que está necessariamente contido nas Escrituras. Como assim? É aquilo que não está escancarado nas Escrituras. A Bíblia não diz a Trindade é real, mas quando nós lemos as Escrituras, a doutrina da Trindade está contida ali. Ao analisarmos, ao interpretarmos corretamente a Escritura, nós chegamos à doutrina da Trindade. É uma doutrina que você não vai encontrar ela escrita explicitamente nas Escrituras. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo ele era um com o Pai e com o Espírito, e nós tínhamos uma Trindade. Não é isso o que as Escrituras vão declarar. Mas isso significa que pelo fato de a Bíblia não usar a palavra Trindade, a doutrina da Trindade é falsa? Não. Todas as vezes que nós analisamos as Escrituras de forma minuciosa, nós chegamos à doutrina da Trindade. Existem duas formas de nós chegarmos às verdades das Escrituras. A primeira é lendo a Escritura e vendo aquilo que está expressamente declarado, e analisando as Escrituras e encontrando aquilo que está necessariamente contido, expressamente declarado. Aquilo que você lê é verdade, já está ali. O necessariamente contido é aquilo que você precisa estudar para chegar nessa verdade. Aquilo que, quando você lê toda a Escritura, você chega nessa verdade. Ao ler toda a Escritura, eu tenho absoluta certeza que a Trindade é real. Embora não tenha nenhum versículo da Bíblia onde esteja explícito ali: Deus é trino. Compreendem qual que é a diferença? E a grande verdade, o grande ponto é que em nenhum desses métodos a Bíblia tem erros. A Bíblia é verdadeira. Independente se nós estamos falando de uma verdade que está declarada explicitamente, como de uma verdade que está necessariamente contida nas Escrituras. A Bíblia é verdadeira nessas duas verdades. Em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre matéria de fé e prática, a Bíblia é verdadeira. E esse é o primeiro ponto que precisamos entender. Quando a Bíblia fala sobre Deus, quando a Bíblia fala sobre a nossa relação com Deus, quando a Bíblia fala sobre a nossa vida como pessoas que devem glorificar a Deus, quando a Bíblia fala sobre a vida da igreja, quando a Bíblia fala sobre tudo aquilo que diz respeito ao homem e Deus, a Bíblia é verdadeira. É verdadeira. Mas, David, isso quer dizer então que nas questões históricas, naquelas questões de observação de atos, a Bíblia pode estar errada? E a verdade é não. Completaremos essa doutrina acreditando que a Bíblia também é verdadeira nas outras questões. E aí a gente começa a entrar em algumas perguntas que podem surgir. Mas e quando Josué observa e o sol para? E aí como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que na verdade o que deve ter parado foi a terra e não o sol. Mas diz que o sol parou, então é uma mentira, então é um erro. Não é um erro, irmãos. Não é um erro. Nós precisamos entender que a Bíblia ela não está comprometida a trazer a linguagem científica do século 20 e 21. Esse não é o objetivo da Bíblia.
A Bíblia não está preocupada em comunicar com Einstein, ela está preocupada em comunicar com todos os cristãos, sejam os mais simples aos mais cultos. Sejam as pessoas com menos conhecimento, as pessoas com mais conhecimento. E dessa forma, imagine se você chega em uma pessoa que tem pouco conhecimento e você fala, olha, vamos ali para a praia para a gente observar, né, a rotação da Terra em torno ali, orbitando o Sol, e ver como o Sol agora vai sair, né, deste hemisfério da Terra e ir para um outro hemisfério da Terra, porque agora a Terra ela continuará a sua rotação. Você vai falar isso ou você vai chamar a pessoa para ver o pôr do Sol? Vai chamar a pessoa para ver o pôr do Sol na praia. Não, vamos lá para a praia ver o pôr do Sol. Se você começar a falar isso, a pessoa ela é doida. Não sei nem o que ele está falando de órbita aí, de orbitar, de Terra rodando. O que é isso que ele está falando? Você quer ver o pôr do Sol? É isso que você quer ver? Vamos lá. É basicamente isso. Observem. Embora seja um fato de que a Terra esteja orbitando ao redor do Sol, isso não significa que a observação de uma pessoa na praia que vê ali o Sol se pondo e ela diz o Sol se pôs, está incorreta, porque nós estamos falando da observação da pessoa. A pessoa está observando o Sol se pondo. Isso é incorreto? Isso não é incorreto. Não é incorreto. Na observação da pessoa, o Sol está se pondo e ela está falando a verdade, porque o que ela está observando é exatamente isso. Agora a gente vai analisar a questão científica e aí traz, mas irmãos, isso não significa que a observação de alguém está incorreta. E esse é o primeiro ponto. Quando Josué então declara, eles viram o Sol parando, ele está falando da observação dele. Aquilo ali é um relato de uma observação de alguém. E isso não é uma mentira. Ele de fato observou que o Sol parou. Ele observou. Durante um dia inteiro o que ele observou foi o quê? O Sol não se pôs. O Sol não se pôs. A gente chega às 6 horas da tarde e está aquele sol de meio-dia ainda. O que você vai falar? O Sol não se pôs, o Sol está parado. É isso que nós de pronto falaremos pela nossa observação. E embora exista uma explicação científica para isso, isso não significa que a nossa observação esteja incorreta. E é isso que nós precisamos ter em mente. Porque as pessoas que afirmam que essa passagem demonstra um erro na Escritura, na verdade essa passagem não demonstra, porque está falando da observação daqueles que estavam ali presentes. E um outro ponto muito importante, imagina, se do nada Deus chegasse para Josué, para o povo hebreu, e falasse, olha, o que eu vou fazer é o seguinte, a Terra irá parar de orbitar em torno do Sol. Ela vai parar na sua órbita e durante um dia inteiro vocês não conseguirão mais ver a Terra orbitando em torno do Sol. Você acha que Josué, provavelmente ali de 4.000 a 3.000 antes de Cristo, ele entendeu? Deus do nada, não, Josué, o que acontece, cara? Seguindo aqui essa lei, né, essa lei da física, seguindo aqui essa teoria de Einstein, o que eu vou fazer é isso. Josué nem sabe o que é Einstein, Josué nem sabe o que é a matéria de física ainda, a matéria de física ainda nem existia. Irmãos, ia ser loucura se Deus conversasse com Josué, esperando que só Einstein, esperando que só os cientistas em 1800, 1900 fossem entender o que Deus estava falando. E aí nós teríamos pessoas por mais de 5.000 anos, tendo em conta que esse relato provavelmente aconteceu ali em volta de 4.040 a 3.900 a.C. Tendo em conta isso, imagine, irmãos, qual que ia ser a confusão. Lutero não ia conseguir entender essa passagem, não sei o que Deus está falando aqui. Aí ia chegar lá no século XIX, e aí um cientista, agora entendi a Bíblia. E a Bíblia passou anos, milhares de anos, sem ensinar ninguém. Por quê? Porque aquilo que a Bíblia dizia, na verdade, queria comunicar não com as pessoas simples de todas as eras, mas queria comunicar com os cientistas do século XXI. Isso é um problema.
nós trazemos essa ótica para as Escrituras. Não podemos trazer essa ótica para as Escrituras, é uma ótica errada. A Bíblia não quer se comunicar somente com os cientistas, ela quer se comunicar com todos, em todos os tempos. Nos tempos onde não existiam cientistas e nos tempos onde existem cientistas. É esse o ponto, irmãos. Observe como tentar trazer esse argumento para dizer que a Bíblia falhou é errado. E segundo, que nós não sabemos se o Sol também parou. Porque o que pode ter acontecido é de fato só a Terra ter parado, mas Deus pode muito bem ter parado todo o sistema solar, ou ter parado todo o universo. Somente aqueles que estavam ali dentro da Terra, eles percebiam isso. Somente o tempo passou somente para eles, mas para todo o restante Deus fez parar. E Deus é poderoso para fazer isso. Então nós não sabemos o que exatamente aconteceu ali. Talvez o Sol de fato tenha parado, juntamente com a Terra e com todo o sistema solar e com todo o universo, com tudo que existe. Talvez tudo tenha parado. E o grande ponto é que dizer que isso é um erro é uma falácia. É uma falácia. Segundo, as Escrituras constantemente vão trazer para a gente contagens. Mas tinham ali 12 mil pessoas, tinham aqui 3 mil pessoas. E aí a gente começa a argumentar, não, peraí, como é que pode ter 12 mil pessoas? E se tivessem ali, provavelmente, 11.997 pessoas? E se tivessem ali, na verdade, 12.140 pessoas? A Bíblia está errada. Mas nessa contagem da Bíblia diz uma coisa, nessa outra contagem diz outra. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com isso? O grande ponto, irmãos, é que quando nós olhamos para a Bíblia, o segundo ponto, a Bíblia não é necessário para que a Bíblia seja verdadeira, que ela traga precisão de números. Não é necessário que diga exatamente que tinham ali 2.997 pessoas e não 3.000. Não, irmãos. Nós não cobramos isso nem de um repórter. O repórter não vai chegar e falar, não, olha aqui, nessa manifestação nós temos 14.985 pessoas e uma criança. Não é isso que ela vai falar. Não, nessa manifestação nós temos 15 mil pessoas. Temos cerca de 15 mil pessoas aqui nessa manifestação. Não foram contadas aqui 15 mil pessoas. Então o repórter vai chegar e vai trazer precisão de números, como cobrar nas Escrituras. E os repórteres, eles estão inseridos em um contexto altamente científico. O repórter do século XXI, o repórter de hoje, a gente não vai cobrar dele e falar, olha, né, igual um meme que surgiu na internet de um repórter que disse que essa árvore aqui, a árvore aqui de 50 anos foi cortada. O cara, não, 48. E o repórter continua, a árvore de 50 anos. Não é 50, o cara começa a brigar com o repórter. A gente vai cobrar a precisão do repórter? Não, 48 anos e 5 dias. E 12 horas. E no segundo 25, ela terminou de cair. E aí não era mais água. A gente não vai cobrar essa precisão, irmãos. E não é isso que a nossa sociedade cobra de um repórter. Ela cobra de uma pessoa que está fazendo uma contagem, por exemplo. Como, então, cobrar esta precisão das Escrituras? É ilógico, nós não cobramos essa precisão das ciências do século atual, mas nós queremos cobrar da Bíblia. Observe como a gente não cobra essa precisão. Qual que é o número do pi? O número do pi é um número infinito. E aí a gente vai ver um engenheiro mecânico, ele vai lá, não, 3,1415. Aí ele usa esse número. Aí você chega num cara de TI, 3,14. Não, para mim isso aqui tá bom. Aí você chega no engenheiro civil, não, só 3 está ótimo. Coloca 3, aí calcula com 3. A gente não cobra essa precisão nem mesmo das ciências e das profissões modernas. Por que cobrar das Escrituras? É ilógico nós cobrarmos essa precisão. Essa precisão não significa erros, mas é uma forma comum
de nós apresentarmos contagem. Contagem de pessoas, contagem de números, de uma forma comum. Você não vai virar, não, porque na minha conta bancária tem R$ 4.895 e alguns centavos. Na minha conta tem uns 4.800. Pronto. É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós não aplicamos esta metodologia de contagens precisas nem para nós. Então nós não devemos aplicar para as Escrituras. O terceiro relato das pessoas mas a Bíblia diz mentiras. Logo, a Bíblia, ela não diz só verdades. Como assim? Mas nessa passagem na Bíblia, onde diz que tal pessoa mentiu. Então, olha só, não tem só a verdade nas Escrituras. Esse, para mim, é o argumento dos céticos mais louco que existe. É o argumento mais louco que existe. Porque a partir do momento em que você está relatando que alguém contou uma mentira, você está falando uma verdade. Você está relatando algo verdadeiro. Imaginem duas crianças, e aí uma vai lá e quebra um vaso. Quebra um vaso de flores da mãe. A mãe pergunta, quem que foi? Aí a criança que quebrou, olha, não fui eu, foi o cachorro. Aí a outra criança chega e fala, mãe, meu irmão mentiu para você, ele disse que foi o cachorro, mas não foi, foi ele. Meu irmão mentiu para você quando ele disse que foi o cachorro. Você só conta isso, não, ele estava contando uma mentira. A criança que disse que o irmão estava contando uma mentira, ela está contando uma mentira? Não, ela está contando uma verdade. Porque ela está relatando a mentira do seu irmão. E ela é verdadeira ao dizer que o seu irmão mentiu. Dessa forma, então, quando as Escrituras relatam que alguém mentiu, as Escrituras não estão falhando, elas não estão pautando com a verdade. Mas elas estão de fato trazendo uma verdade. Que é o quê? Essa pessoa mentiu. Essa pessoa mentiu. Então é importante nós compreendermos isso também. Não é porque as Escrituras vão relatar que alguém mentiu, que existem mentiras num sentido mais amplo nas Escrituras. No sentido que a Escritura está mentindo, não. A Escritura está falando a verdade quando ela diz que tal pessoa mentiu. E isso daqui também é importante quando nós vamos falar da inerrância das Escrituras. Por último, irmãos, antes de entrarmos na questão final, que são as traduções que nós temos hoje. Por último, todas as vezes que as Escrituras elas trazem algum relato miraculoso, elas estão mentindo. Isso daqui é o que as pessoas mais céticas elas mais vão atacar. Elas vão dizer que Cristo na verdade não ressuscitou. Alguém aqui já chegou a ver uma pregação sobre a multiplicação dos pães dessas pessoas mais céticas? Absurdo. Como é que elas pregam sobre a multiplicação dos pães? Elas dizem, olha, é porque aquele garoto que trouxe os pães e os peixes, ele comoveu a multidão que estava ali. Então todo mundo que tinha pão, que tinha peixe, começou a trazer o seu pão e o seu peixe para que fosse compartilhado com todo mundo. E houve uma multiplicação. Porque tinham pessoas sem comida lá e tinham pessoas com muita comida. E aí então a multiplicação foi o que? Essas pessoas com muita comida trouxeram os pães e os peixes para que as pessoas sem comida pudessem se alimentar. É bonito, você até chora, mas não é essa a verdade das Escrituras. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando a Bíblia diz que de fato foram multiplicados pães e peixes, foram multiplicados. Tinha alguns ali, Jesus orou e virou um monte. É isso que aconteceu. A Escritura ela não falha ao trazer relatos miraculosos. Os milagres descritos nas Escrituras, eles são milagres de fato. Eles não são, na verdade, uma forma que a igreja usou para tentar trazer uma religião, e na verdade não era bem assim, mas a igreja utilizou dessa linguagem para convencer as pessoas. Não é isso que aconteceu, irmãos. A igreja, ao escrever as Escrituras, usou essa linguagem porque foi exatamente isso que aconteceu.
Jesus é Deus. Ele de fato multiplicou aquele alimento que estava à sua frente. Ele de fato multiplicou. Ele andou sobre as águas. Não é bem assim. Não é bem assim. É porque na verdade as pessoas não viram, mas talvez tinha uma rocha submersa ali. O que eles viram na verdade foi uma aparição coletiva. Todo mundo surtou e viu Jesus, achou que era Jesus. Jesus na verdade já estava lá dentro do barco. Eles viram o culto assim, Jesus ali. E aí quando viram do lado, Jesus já tinha entrado no barco e acreditaram nisso. Não, irmãos, de fato Jesus andou sobre as águas. É isso que as Escrituras nos dizem, nós devemos crer nisso, porque é uma verdade. Então vocês conseguem observar como essa doutrina defendida pela igreja é muito diferente daquilo que as pessoas defendem nos ramos mais intelectuais, vamos chamar assim, intelectuais entre aspas. Por quê? Eles afirmam que na Bíblia somente naquilo que diz respeito à sua fé é verdade. Agora no restante não. Na verdade você tem que fazer um processo de ler a Bíblia e analisar para saber o que é erro e o que é verdade. Não, irmãos, tudo é verdade. O que está descrito ali é verdade. É verdade. Não pode ser outra coisa. É uma verdade. Dessa forma nós devemos crer nisso. Por mais que a ciência diga o contrário. Por mais que a ciência diga não, mas olha só o que a ciência diz aqui. Está contrariando as Escrituras. E só para nós rebatermos isso, o que é uma verdade segundo os parâmetros da ciência? Como que funciona? Como que funciona para um cientista chegar à verdade? Vamos supor que um cientista ele está analisando os corvos pretos, né? E aí ele começa a olhar e olha só, eu observei aqui em Betim, e eu observei 100 corvos, e todos eles eram pretos. Logo, todos os corvos são pretos. É assim que a ciência chega a uma verdade, acreditem ou não. A ciência chega à verdade através de um método que nós chamamos de método empírico. O que significa isso? Eles testam, então chegam à verdade. E é por isso então que Albert Einstein disse que se nós pegássemos todas as verdades científicas, nós não teríamos uma verdade completa. Porque a ciência não se compromete com verdades absolutas, ela se compromete com teorias. Teorias. Isso é muito importante nós entendermos. Que a gente pega um artigo científico, esse artigo científico é uma verdade até que um outro artigo científico refute ele. E assim funciona. Recordo, estava na faculdade, aí eu fui fazer um artigo científico e tinha um monte de artigo científico que dizia o contrário de mim. Eu fui lá, usei uma série de estudiosos, fiz um teste ali na máquina, que era um artigo envolvendo programação, e cheguei à conclusão de que era possível aumentar a segurança utilizando um certo tipo de chave de criptografia. Aí a gente já começa a falar uns negócios que fica até complicado de alguns entender, mas enfim, eu cheguei numa conclusão, apresentei o artigo foi aprovado, quiseram publicar esse artigo em CAPES, que é o nome que dão as revistas científicas, enfim, está lá o artigo até hoje. Agora, eu nunca entrei no Google Acadêmico para saber se alguém já refutou esse artigo, mas na época, legal, na época o artigo ele foi bem aceito, o pessoal gostou do artigo, fiz apresentação com o artigo, apresentação nacional com o artigo, enfim. Observem como que funciona. Agora, eu tinha uma certeza que em algum momento alguém poderia simplesmente, até com o avanço da tecnologia, virar e falar, não, esse artigo aqui ele já não é mais uma verdade, agora a tecnologia avançou e na verdade o que acontece é isso. É assim que funciona, irmãos, no mundo científico. Quando nós falamos de ciência, é assim que funciona. Nós não podemos ter as verdades científicas como verdades absolutas. Por exemplo, o átomo. Até alguns anos atrás, o átomo era literalmente a menor partícula, mas hoje a ciência encontrou partícula menor que o átomo. Hoje existe partícula menor que o átomo. Então aquilo que nós aprendemos, muitos aqui aprenderam na escola, a menor partícula que existe é o átomo. Hoje não é mais aceito no mundo científico. Observe. E os cientistas acreditaram por um bom tempo que o átomo era a menor partícula. Então, observem, irmãos.
como nós não podemos ter a ciência como uma verdade absoluta. Como nos relacionar com a ciência, então? Como casar a ciência com a Bíblia? Enquanto a ciência traz teorias, a verdade que a Bíblia deseja nos apresentar é de um tipo diferente. É por isso que nós não podemos tentar pegar a ciência e explicar a Bíblia com a ciência, irmãos, porque a verdade da Bíblia e a verdade da ciência são diferentes. A verdade da ciência é teoria, a verdade da Bíblia é verdade de fato. É verdade, não é teoria de ciência. A metodologia para se chegar à verdade da ciência é uma. Eu vou testar e vou chegar. Por exemplo, o exemplo ali dos corvos pretos. A pessoa analisou 100 netinho, mas ela analisou em contagem. Só existiram 100 corvos no mundo? Não existiram só 100 corvos no mundo. Mas a pessoa analisou, mas ela foi em cada um dos países e achou 10 corvos pretos. E ela não achou nenhum de outra cor. Mas isso significa que daqui a alguns anos só existirão corvos pretos? Talvez daqui a alguns anos alguém ache um corvo azul. Talvez há alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, tinha um corvo azul. A gente não pode ter esse método científico como um método que nos traz verdade absoluta. Agora, como se chega à verdade pelas Escrituras? Aceitando aquilo que Deus, que é a verdade, nos revelou. Deus é a verdade. Então observe que são verdades diferentes. A categoria dessas verdades são diferentes. Na verdade, é a ciência que precisa se aproximar da Bíblia, não a Bíblia da ciência. Porque na medida em que a ciência ela passa da teoria e começa a acertar verdades absolutas, ela vai chegando naquele tipo de verdade que nós encontramos na Bíblia. Então as Escrituras são superiores à ciência. Não devemos pegar a Escritura e analisar ela de acordo com a ciência. Pelo contrário, nós devemos pegar a ciência e analisar de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque a verdade da ciência é inferior ao tipo de verdade das Escrituras. E por último, para nós encerrarmos, como então, você falou dos manuscritos originais, você falou ali dos apócrifos, aquilo que Paulo escreveu, você falou daquilo que está nos idiomas originais, dos copistas, mas e as nossas Bíblias de hoje? E aí, com toda certeza, alguém já viu no Instagram um vídeo de alguém da teoria da conspiração que começa a falar: olha o que fizeram com a Bíblia Sagrada, olha o que o governo, olha o que os Illuminati estão fazendo com a Bíblia. Pega uma Bíblia antiga e pega uma Bíblia nova, analisa os dois, olha aí que está faltando um versículo. Está faltando um versículo, olha só. A Bíblia hoje está corrompida. Como que a gente então vai... como que a gente vai se relacionar com a Bíblia que nós temos em português? Com aquilo que nós podemos abrir, porque nem todo mundo aqui consegue abrir uma Bíblia em grego e ler. Nem todo mundo aqui consegue abrir uma Bíblia em hebraico e ler. Mas todo mundo recorre à Bíblia no seu idioma, em português. Como é que a gente vai se relacionar então? Se a gente pega, por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Abram comigo em 1 João, capítulo de número 5. Versículo de número 7 e 8. Capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5, versículo 7 e 8. Alguém aqui que está com a Bíblia Almeida Revista Atualizada, a ARA? Lê para a gente, Lênin. Pois há três que dão testemunho: o céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ótimo. Alguém aqui tem a NVI? Ó, o pessoal está com receio de levantar a mão. NVT? Lê pra gente a sua NVT. Vê o que está escrito aí. Temos, portanto, três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as três
Vocês observaram que uma parte está diferente de um do outro? Ali fala o quê? São 3 que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. São 3 que testificam na terra. Vocês conseguiram observar? Na Almeida está em colchete. Isso, na Almeida está entre colchetes. Eu vou explicar para vocês o que significa colchete quando vocês encontrarem isso numa Bíblia. Mas em outras vão estar sem colchete. Por exemplo, você pegar uma King James ou se você pegar uma Almeida Fiel. Você não vai encontrar isso entre colchetes. Você vai encontrar isso sem um colchete. O que significa, irmãos, quando uma passagem ela está ali entre colchetes? O que significa? Significa que quando eles pegam os manuscritos, eles percebem que muitos manuscritos não têm essa parte. Ok? Então, quando você encontrar colchete na sua Bíblia, o que significa? Olha, essa parte aqui ela é debatida. Por quê? Porque tem alguns manuscritos antigos que têm essa parte e tem outros que não têm. Vocês se lembram do que eu falei? Vocês se lembram do que eu falei que infalível e inerrante é o conteúdo que o apóstolo João escreveu e que nós temos cópias e que essas cópias elas podem acabar errando em algumas coisas ali? Era comum naquela época que os escribas, eles pensassem, alguns escribas, pensassem o seguinte: eu preciso melhorar esse trabalho. E aí eles vão lá e adicionam uma nota. E essa nota, com o tempo, as pessoas vão pegando, olha, isso aqui eu acho que não é uma nota, isso aqui eu acho que é um versículo. E foi o que aconteceu. As Bíblias de hoje, elas, mais uma vez, por terem avançado no estudo, nós vamos encontrando cada vez mais manuscritos. As Bíblias de hoje perceberam que os manuscritos mais confiáveis e mais antigos não têm essa parte. Não tem essa parte. E é por isso que as Bíblias mais atuais tiram algumas partes. Não é porque elas estão corrompendo, é porque elas estão pegando manuscritos melhores e analisando e chegando, então, a uma verdade. Isso daqui não foi João quem escreveu. Para vocês terem uma ideia, somente manuscritos a partir do século IX que tem essa parte aqui. Manuscritos diante do século IX, nenhum deles tem essa parte. São 3 do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Como é que a gente se relaciona com isso então, irmãos? Como é que a gente se relaciona? Primeiro, que nenhuma dessas partes que nós temos aqui debates, elas influenciam na fé cristã. Tá? Nenhuma dessas partes influenciam. Não são verdades que vão corromper o cristianismo, não são escritos que influenciam. Então você tê-los ou não tê-los não vai influenciar. Geralmente são coisas, por exemplo, que você encontra em mais de uma passagem. A questão, por exemplo, da casta, certa casta de demônios se tira aqui, na verdade, com jejum e oração. E a gente vai encontrar isso em 2 evangelhos, mas em um evangelho, na verdade, não tem nenhum evangelho, na verdade, só tem oração, e no outro não tem nenhum. Então essa palavra jejum, muito provavelmente, foi uma nota de algum escriba. O que isso significa no final das contas, irmãos? Isso significa que nós podemos, analisando os manuscritos, chegar de fato àquilo que Paulo, que os apóstolos, que os profetas escreveram. E é por isso que as Bíblias vão trazer entre colchetes, tá? Por que a Bíblia vai trazer entre colchetes? Para você entender. Para você entender que quando está entre colchetes, você tem que pensar, olha, muito provavelmente isso daqui não foi escrito pelo apóstolo, mas ele deixa entre colchete para quê? Para que você tenha ali o conteúdo completo de todos os manuscritos. Para que você tenha o conteúdo dos outros manuscritos também. Algumas tiram por quê? Porque elas seguem somente aquilo que está mais correto. É por isso que algumas têm colchetes e outras não têm a passagem. As que têm colchetes é para que vocês tenham acesso a mais manuscritos, ao resultado de mais manuscritos. As que não têm a passagem é para que vocês tenham somente os manuscritos que estão mais próximos do original, que você tenha somente o resultado do estudo destes estudiosos que analisaram esses vários manuscritos. Tá? Isso significa então que a Bíblia em português nós devemos descartá-la? Não, irmãos, não significa isso. A Bíblia em português, na medida em que ela de fato segue fielmente o resultado desses estudos, ela nos traz a mesma coisa
que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Pedro, que o apóstolo João, que os profetas escreveram. Na medida em que ela segue corretamente esses estudos e que ela traduz corretamente, nós temos certeza de que aquilo que está traduzido para nós é uma verdade. Isso daqui é muito importante. Então, todas as vezes que vocês verem um colchete na Bíblia, vocês podem olhar provavelmente a nota da sua Bíblia. Algumas Bíblias de estudo têm essa nota, vai estar escrito ali. Nem todos os manuscritos têm esta parte aqui. E o que nós hoje, nós chegamos à conclusão, os estudiosos chegam à conclusão, de que na verdade isso que está entre colchete realmente não é o que o apóstolo, que os escribas, ou que os redatores da Bíblia escreveram de fato. Tá? Então, é basicamente por isso que nós temos mudanças na Bíblia. E nós podemos crer na Bíblia que nós temos? Podemos crer. Desde que saibamos ler a Bíblia, desde que saibamos o que significa o colchete, desde que saibamos que nós estamos lidando com mais de 4.000 manuscritos. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Sim. A gente tem compreendido a importância dessas doutrinas que falam sobre as escrituras, né? E você diria que o fato da gente não abraçar essas doutrinas, o fato da gente não compreender essas doutrinas, ela nos aproxima do relativismo? Vamos lá, irmãos. Quando nós não abraçamos essas doutrinas, nós encontramos um problema muito grave. Que problema que é esse? Se nós não acreditamos que a Bíblia é de fato verdade, que de fato existe verdade nas Escrituras, nós não conseguiremos chegar à conclusão sobre mais nada. Nos encontraremos no escuro. Irmãos, se a Bíblia não é verdadeira, você não consegue nem ter certeza de que a Trindade é real. Você não consegue ter certeza de mais nada sobre Deus. Por quê? Porque nós não podemos conhecer Deus se Deus não revelar a nós. E a maneira que Deus quis se revelar de forma completa a nós é através da Bíblia. Se a Bíblia não é verdadeira, se a Bíblia, na verdade, a verdade da Bíblia é relativa, as verdades de Deus são relativas. E nós nos encontramos em uma imprecisão eterna. Nos encontraremos ali um pouco cruzado, a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade. É importante nós entendermos isso, irmãos. O cristianismo exige dogmas. Exige dogmas. Se nós não temos dogmas no cristianismo, se nós não temos de fato doutrinas verdadeiras, nós estamos perdidos. Mas, David, eu encontrei um erro nas Escrituras. Muito provavelmente isso é fruto de duas coisas. Ou você está se achegando às Escrituras interpretando errado, ou você não sabe interpretar as Escrituras, ou você que na verdade está errado. A Bíblia tem erro, mas baseado em que? No que você sabe? Você já pensou que talvez você esteja errado e a Bíblia esteja certa? Então é muito importante isso. Por quê? Se nós não aceitamos que a Bíblia contém somente verdades, que a Bíblia não tem erros, nós estamos perdidos no cristianismo. O cristianismo está perdido. Nós não chegamos mais à verdade sobre nada. Amém? Mais alguma dúvida? Sim. Oliveira, queria que você explicasse um pouco, porque eu vejo que tem pessoas